governo em cima do Congresso. É um tema tão desafiador quanto a reforma tributária? Que também é uma urgência? Eu não diria tão desafiador. A reforma tributária é um tema de alta complexidade, que demanda muito estudo, que demanda muita coragem para mexer em impostos que hoje estão vigentes, quebrar, diminuir, aumentar. Tudo isso precisa de muita coragem e muito estudo. A reforma tributária é uma coisa muito complexa. Você mexe em um estado, você mexe por consequência em outro. Um que se beneficia, um que se beneficia está prejudicando o outro. Quando você concede um benefício a um, você está tirando de outro. É tudo uma balança de equilíbrio. Neste caso do orçamento, não. Nós estamos tirando do poder executivo o condão de dizer qual parlamentar vai ter o privilégio de ter sua emenda atendida e qual parlamentar não vai ter sua emenda atendida. Sim. Ou então, do governo dizer o seguinte: as emendas parlamentares todas, que em geral são emendas capilares, que atendem aquele município, são pontuais, são muito pontuais, são pequenas. Só para te dar um exemplo, o parlamentar, o senador, tem direito a 15 milhões de reais por ano de emenda parlamentar. Vou dizer da minha realidade. Na minha realidade, eu distribuo mais ou menos em emendas de 200 a 500 mil reais, para atender o máximo número possível de municípios e de localidades que eu gostaria de atender. Nós temos no meu estado 217 municípios. Você imagine que é impossível atender a todos. E a pressão em cima do senador ou do deputado federal, atrás dessas emendas, por parte dos prefeitos e de suas populações, é uma coisa indescritível. E a gente tem que ratear isso bem pequenininho para poder atender o máximo possível. Então, dá para perceber claramente que são emendas muito capilares e muito espalhadas. Diferente das ações do governo, que são ações contundentes, muito grandes, valores muito elevados e outra tal. Escala, né? Pois é. Então, o que acontece? O governo relega ao último plano de prioridade as emendas parlamentares, que são aquelas que atingem diretamente as comunidades, para olhar com mais, vamos dizer, carinho as emendas do próprio Executivo, que em geral são projetos mais grandiosos. Eu acho que o parlamentar, como a participação no orçamento é mínima, essas emendas parlamentares, deveria o Congresso sim aprovar uma lei tornando obrigatória a execução dessas emendas por parte do Orçamento Federal. Entra aí na nossa coleção de perspectivas para 2012, então, né, senador? Agora, vamos falar um pouquinho da CAI. A gente teve esse ano do recrudescimento dessa crise econômica internacional, abalando os Estados Unidos, as principais economias da Europa. Teve parlamentar aqui que sugeriu até comissão temporária só para cuidar do assunto. No entanto, a CAI, como é da natureza da atuação da CAI, se colocou à frente da questão e foi trabalhando, realizando audiências públicas importantes nesse sentido, né? Tânia, é incrível, mas nós conseguimos realizar este ano 29 audiências públicas. Só para você ter uma ideia da importância disso, conseguimos fazer com que o presidente Tombini do Banco Central fizesse o compromisso de estar na CAI trimestralmente, dando aos senadores toda a política monetária fiscal do governo. É uma nova relação do Executivo com a CAI. É uma nova relação porque é uma relação interativa. Isso é muito importante ser dito. É importante que os membros do Ministério que executam a política brasileira, os membros do Ministério tenham a oportunidade de ouvir as demandas, as dúvidas, as críticas, as sugestões dos senadores que, na sua grande maioria, possuem uma vasta e larga experiência também no Executivo, são muitos ex-governadores, alguns ex-presidentes, com vasta experiência política, com a sensibilidade de estar próximo do povo. E isso tudo tem que ser passado ao gestor, sim. O ministro tem que ouvir, o membro da agência tem que ouvir, o presidente de uma autarquia tem que ouvir todas aquelas dúvidas e por vezes, até formar opinião sobre determinados pontos e determinados temas. E que são todos temas muito importantes para o Brasil e para os brasileiros. Então, as audiências públicas foram um sucesso esse ano, absoluto sucesso dentro da CAI. Conforme eu disse, foram 29 realizadas e todas de altíssimo nível. Agora, esse último mês, nós recebemos a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, nós recebemos o ministro da Fazenda, ministro Mantega, e fizemos sabatina de todos os membros do CAD. Então, é uma coisa importante essa parte de interação com o Executivo
como uma das atribuições das comissões permanentes, mormente falando da CAI, que é a que eu sou o vice-presidente. Senador, infelizmente o nosso tempo já se esgotou e eu encerro aqui agradecendo muito sua presença no nosso programa. Tá vendo tanta coisa para falar? Pois é. Já íamos falar sobre o regimento do ano que vem. A nossa tradição, vamos sempre para a segunda entrevista. Sempre para a segunda. Obrigada pela sua presença. Mas é sempre um prazer estar aqui com os telespectadores da TV Senado, que tem uma audiência espetacular e muito graças ao profissionalismo de vocês, do cameraman, dos editores, de todos que estão aqui nos ajudando a fazer esse programa. Obrigada, senador. Obrigada pela sua presença. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 2211 ou acesse www.senado.gov.br/TV.